Bum! Tudo para concursos para o INSS, para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Vamos lá. Sobre responsabilidade civil, criminal e administrativa e as suas penalidades. É complexo, complexo. Que mentira, não é complexo nada. Bom, quer dizer, complexidade e suas penalidades. Porque aqui tem uma listinha bonitinha de coisas. E o outro básico é que você não recebe penalidades. Quer dizer, as coisas não escritas são em uma coisa não quita a outra, é isso. Mas elas afetam, tá? Tipo anulação, sabe? Responsabilidade civil, criminal e administrativa. Primeiro se pergunte algumas coisas, né? Quais são as responsabilidades civis, quais são as responsabilidades administrativas, quais são as responsabilidades criminais. Aí depois de um monte de artículos, o que são as penalidades, por quais demissão, suspensão, quando cai da suspensão, essas coisas. Daí ver os artículos que tem uma listinha de coisas que demitem, daí ver os parágrafos, como é que se defendem dos processos, o que é inicialidade, até que artículo vai até a ação disciplinar prescreverá. A prescrição vai até o artigo 142. Tudo isso é da Lei 812. Tudo. INSS faz motivação. Eu passei no concurso do INSS muito rápido, na primeira tentativa. Fui um dos primeiros colocados no ranking. Fui também gabaritei administração. Agora vamos lá. Artigo 121. Servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, basicamente, né? Basicão. Importantíssimo, este artigo deixa claro que há 3 tipos de responsabilização funcionária do funcionário que agir regularmente. Ao mesmo tempo, ele responderá a um inquérito administrativo para ser punido administrativamente. E a um processo penal se a conduta for criminosa e poderá ir para a cadeia. E um processo civil para ser obrigado a indenizar o prejuízo que causou. Nenhum funcionário poderá alegar que já foi demitido ou preso e não deveria indenizar, ou que já indenizou e não poderia ser demitido nem preso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O funcionário público que cometer irregularidade será responsabilizado nas 3 esferas concomitantemente, ao mesmo tempo. Concomitantemente significa ao mesmo tempo, tá? Será punido disciplinarmente e irá para a cadeia, se o fato for crime, e pagará a indenização devida se causou prejuízo. A responsabilização do servidor público tem lastro constitucional no parágrafo 4, 5 e 6 do 37, que é o artigo da CF da administração pública. No 4 diz de relações de atos de probidade administrativa, que é uma coisa que mudou agora em 2020, né? Se preocupe nisso. Sujeitando-o à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade de seus bens e ainda ao ressarcimento ao erário, bem como à responsabilização criminal. Pela ação penal cabível, no parágrafo 5 foi prevista sua responsabilização civil, que só esbarra em eventual prescrição. No parágrafo 3 fala de responsabilidade via ação regressiva pelos atos dolosos e culposos que causam danos a terceiros e pelos quais os cofres públicos sejam obrigados ao que? Indenizar. Uma obrigação de indemnization, entende? Daí começa o artigo 122 a 125. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário a terceiros. Isso é civil. A indenização prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma de prevista no artigo 46, ou seja, no 46 tem formas de pagamento que o carinha fala. Na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Tratando de dano causado a terceiros, a responsabilidade ao servidor perante a fazenda pública em reação a uma gestão do tipo regressiva. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança. Isso aqui também é comum. A responsabilidade civil penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado desempenho no cargo de função. Ou seja, você não fez a sua função ou você comissivo, que agora eu estou confuso com comissivo, então vou pular. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Ou seja, se lembra da acumulação, mesmo tempo. Quer dizer, acumulação nem é mesmo tempo. Concomitante que é mesmo tempo. Acumular podem ser aumentar uma para outra. Sim, né? Com
É importantíssimo este artigo, deixa claro que há três tipos de responsabilização do funcionário que agir irregularmente. Ao mesmo tempo, ele responderá a um inquérito administrativo para ser punido administrativamente e um processo penal, e se a conduta for criminosa, poderá ir à cadeia a um processo civil para ser obrigado a indenizar o prejuízo que causou. E nenhum funcionário poderá alegar que já foi demitido ou preso e não deveria indenizar, ou que já indenizou e não poderia ser demitido nem preso. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O funcionário público que cometer irregularidade será responsabilizado por três esferas, concomitantemente. Ao mesmo tempo, será punido disciplinarmente e ir para a cadeira se o fato for crime e pagará a indenização devida se causou prejuízo, né? Repeteco. 126. Responsabilidade administrativa do servidor será afastado no caso de absolução criminal que negue sua existência do fato ou sua autoria, sacou? Eles afetam uns aos outros. Se a coisa nem existiu, não tem como ser punido, entende? E 126A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. Das penalidades agora. Se lembra, a gente falou dos processos, daí agora vai falar das penalidades, basicamente vai ter umas coisinhas de como é o processo acontece. Capítulo 5 das penalidades, elas no artigo 127, e daí tem uma explicação legalzinha aqui na apostila, tem uma explicação de cada coisinha. São penalidades disciplinares, a advertência. Disciplinares é do tipo administrativo, entende? A advertência é explicação. É um pito, é uma chamada de atenção, uma censura feita por escrito, dizendo ao funcionário que cometeu uma falta disciplinar para que ele não a repita. Segundo, penalidade de suspensão. O funcionário é afastado do serviço por um período que fica proibido de comparecer ao trabalho e naturalmente perde a remuneração correspondente ao tempo de suspensão. Outro extra disso é que as suspensões só podem ser colocadas até uns 60 dias e existem as próprias autoridades que podem competir dar essas penas disciplinares. Existe uma hierarquia de penas disciplinares de suspensão. Um cara pode fazer só advertência, um cara pode fazer suspensão, mas só de até 15 dias e assim por diante, aumentando com cada hierarquia, aumentando a quantidade de tempo que o cara pode ser suspenso. Depois que passar dos caras de suspensão, que é tipo diretores, aparece os caras que podem demitir e os caras que podem caçar a aposentadoria, sacou? Voltando para as punições. A demissão agora. A demissão significa mandar embora, despedir funcionário. A demissão é uma punição, é a diferença da exoneração que não tem essa natureza. Repeteco, porque fica falando toda hora aqui na apostila, em todo canto, em todos os professores falando exoneração não é punição. Mentira, porque nunca cai essa coisa de exoneração. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essa é outra punição, que é basicamente ser demitido enquanto o cara está aposentado. O caso mais famoso de cassação de aposentadoria é quando o cara estava trabalhando como agente público, mas ele nem tinha passado no concurso. Ele estava trabalhando sem ter sido contratado ilegalmente, entendeu? Como o funcionário aposentado não pode ser mandado embora, porquanto já não mais trabalha, então ele perde o direito de pensão e aposentadoria. O funcionário em disponibilidade também não trabalha. Ver no artigo 202, seu parágrafo único adiante. Mas recebe um saláriozinho e perderá esse saláriozinho com tal tipo de punição. Também de instituição de cargo em comissão. Essa é uma punição engraçada. Há vários cargos, alguns cargos estão ocupados por funcionários de confiança de alguém. São cargos previstos na organização administrativa, mas providos por pessoas escolhidas por quem tem poder de nomear. E essa nomeação é feita subjetivamente segundo o pessoal critério dessa pessoa. Por isso se chamam cargos de comissão. Se o funcionário que ocupa um cargo em comissão cometer alguma falta administrativa, ele poderá ser punido com a perda do cargo em comissão. E veja bem, trata-se de um funcionário público efetivo que ocupa cargo efetivo, mas transitoriamente ele está ocupando um outro cargo provido em comissão. Ele apenas será destituído do cargo de comissão, mas recebe um retorno e depois para o seu outro anterior cargo. E a última punição aqui do 8112, a destituição de função comissionada. Que eu não entendo porque parece com as palavras que estão escritas aqui, parece ser a mesma coisa do artigo anterior. Vamos ver a explicação da apostila. Na organização administrativa, há serviços que são realizados, mas não há um cargo específico que aquela atribuição. São funções sem cargos. E há algumas dessas as funções que são exercidas por pessoas de confiança, ou seja, escolhidas em comissão. Se tais pessoas cometerem infrações disciplinares, poderão perder a sua função missionada. Só para comentar, eu não entendi o que eu acabei de ler, tá?
são funções sem encargos, né? Artigo 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, cometidos os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes ou atenuantes e antecedentes dos funcionários. A regra é a seguinte, né? Quer dizer, isso aqui é totalmente óbvio que está escrito aqui, né? Tudo depende da gravidade das coisas, né? Se é muito dano, muita aplicação, muita pena. Se é um crime grave, não tem detenção, reclusão, né? Esse tipo de coisa. A regra é a seguinte: quanto maior for o prejuízo para o serviço público e quanto mais grave a infração, maior deverá ser a pena aplicada ao funcionário. E se for muito grave, caracteriza-se uma propriedade administrativa e o funcionário, além de demitido, ele perde função pública, ser obrigado a indenizar o prejuízo. Ainda terá suspenso seus direitos políticos, são as punições da improbidade. Também que é o direito de votar e ser votado. Isso é o perda de direitos políticos, tá? E também tem as multas lá com as multiplicadores da lei de improbidade administrativa. É isso que prevê o artigo 37.4. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma de gradação por vistas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. A gradação da lei é a própria lei 8429 de improbidade administrativa que dá os multiplicadores das indenizações das multas. Mas não é só o lado objetivo, dando causados. Também tem o tempo de que a pessoa fica com impossibilidade de contratar a administração e o poder e a impossibilidade de cargos políticos. Vamos lá. Tendo causados infração que será considerada também o lado subjetivo pesará. Assim, se o funcionário já tem péssimo passado, seu prontuário mostra que ele já cometeu muitas outras faltas. É mal conceituado, pouco dedicado e dedicioso e etc. Sua pena será maior que se fosse de um virtuoso dedicado servidor. Interessante, né? Parágrafo único. A atribuição da penalidade mencionada sempre é o fundamento legal da causa da extensão disciplinar, né? Tipo, se lembra que você tem que estar na lei. Tipo, se não tá na lei, nem é um crime a coisa que o cara fez. Se o cara quer punir o cara por fazer uma coisa que ele não gostava, obviamente, isso não tá certo. Pelo menos, se você quer proteger, não pode estar certo isso. A exigência da menção do fundamento legal visa possibilitar o controle da legalidade do ato punitivo, inclusive pelo judiciário, prevenindo abusos de arbitrariedade, viu? Abusos e arbitrariedade. A menção da causa da sanção disciplinar é a referência ao fato que motivou a aplicação da pena. Importante considerar a direita e inafastável vinculação entre o fato, causa da sanção, infringente ou fundamento legal sob pena de invalidar a punição. É que toda pena só pode ser aplicada se houver um fato previsto em lei que justifique tal punição. Assim, ao mencionar o fato e o fundamento legal, a autoridade administrativa tornará objetiva a legalidade da punição e terá demonstrado que cumpriu a lei e que não foi arbitrário nem prepotente. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, inciso da 1, inciso 1A 8 e o 19. A inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifica a imposição das penalidades mais graves. E só para saber, só para comentar, eu não sei o que está escrito nesses incisos aí do artigo 117. E o 117, acho que ele nem tá aqui, né? Ele é o bem antes. Ele tá nos artículos de acumulação ou nos artículos de direitos dos carinhos? Ou previsões? Aqui, isso aí. O artigo 117 fala de proibições. Essas aqui, esses incisos têm a listinha de proibições, né? Legal. Continua. Então eu só vou ler, eu vou ver uma das proibições só para comentar. Tá escrito assim. No inciso 19. Recusar atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Estranho, né?
é que eu posso fazer sobre isso? Ah, vou voltar. Oh, vacilei. Artigo 130. Agora, de punir penalidade de suspensão, ó. A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência e de violação de demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Se ele estiver fazendo as coisinhas que não podem, que não são demissão, são proibições, ele recebe suspensão, não podendo exceder 90 dias. Se lembra? Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos de penalidade uma vez cumprida a determinação. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base dos 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Não temos ninguém, você vai ter que trabalhar. As penalidades da advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso dos 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único: o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. A demissão será aplicada nos seguintes casos. O primeiro é crime contra a administração pública, obviamente. Observação. Tem uma observação aqui bem longa. Tá falando aqui isso aqui. A observação ela tá falando que basicamente quais são os existe um capítulo lá no Código Penal que cai tipo no TJ, no Tribunal de Judiciário, que crimes contra a administração e todos esses aqui tem uma listinha legal na apostila de todos esses crimes. Ou seja, se fazer qualquer coisa que fizer disso aqui, de um desses crimes que eu falei agora, é demitido na hora, sacou? Se algum funcionário praticar crime contra a administração pública, será mandado embora. São crimes contra a administração pública, o peculato, né, o roubo, subtrair ou se apropriar dessa coisa pública, está no artigo 312 e 313, 313A, 313B, porque tem um monte de tipo de peculato, sacou? E praticamente é roubar usando a função, usando a função. E o extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que é assumir com o livro ou documento da repartição, até 314, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, que é aplicar o dinheiro público de forma diferente à prevista na lei, usar dinheiro estranhamente, a concussão, que é também famoso, exigir dinheiro ou vantagem em razão de função, 316, o excesso de exação, que é quase a mesma coisa, só que é cobrar tributos, cobrar tributo além do que a pessoa deve ou forma de humilhante, é o 316, parágrafo 1. Também tem a corrupção passiva, que normalmente se confundem com a corrupção ativa também, que é pedir ou aceitar caixinha, que está no 317. Depois tem a prevaricação, que também confunde muito, que é deixar de fazer o serviço por sentimento de interesse pessoal, é o 319. Depois tem a condescendência criminosa, que é deixar de responsabilizar o subordinado infrator, 320. Depois tem a advocacia administrativa, que confunde com a condescendência criminosa, que é defender o interesse alheio junto da administração. Seu trabalho não é defender ajudar os outros. A violência arbitrária, que é praticar violência no exercício de função. Isso aqui é óbvio, né? O abandono de função, que é largar, abandonar o cargo por mais de 30 dias. Esse aqui é um dos trecos que está escrito na própria aqui na Lei 8112. Artigo 323. O exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, que é exercer função sem atender às exigências legais, né? Que é basicamente aquela coisa do carinha da banda, da cassação de aposentadoria também, né? Tipo, os caras nem não ele foi contratado, mas foi contratado ilegalmente, ele não tinha as proporções legais para isso. E a violação do sigilo funcional, que é contar o segredo que soube no cargo. Sempre isso aqui também é uma das proibições, é basicamente, obviamente. Tipo, várias, só se você percebeu, várias coisas das proibições, ou coisas que vão estar no capítulo de demissão, que são proibidas, que causam demissão, basicamente são só falando do crime, é a mesma coisa que o crime, só que não está falando que é o crime, saca? E por fim, é a violação de sigilo de proposta de concordância, que é devastar o segredo de cartas de proposta de concordância pública. Isso é importante para a economia do poder público, né? Artigo 226. E assim acabam os crimes administrativos e sabe, só um extra, todos esses caras aqui caem no TJ São Paulo, que teve agora há pouco, né? Próximas coisas que são crime, quer dizer que são demissão, é o abandono de cargo, que estava ali, né? A insanidade habitual, a improbidade administrativa, que é crime administrativo.
também é demissão, né? Mas apesar de não estar escrito nessa listinha. A incontinência pública e conduta escandalosa na repartição é demissão. Subordinação grave em serviço é demissão. Ofensa física em serviço do servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, é demissão. Aplicação irregular de dinheiro público, que você viu nos crimes, é uma demissão. Revelação de segredos de qual se apropriou em razão do cargo é demissão, que você viu nos crimes. Lesão aos cofres públicos ou dilapação de patrimônio público, que você viu nos crimes, é demissão também. A corrupção, obviamente, é demissão. E a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Ilegal. Depois tem a transcrição dos incisos 9 a X, V e do 117, que é aquela coisinha de proibições. Ou seja, nas proibições tem uma listinha de coisinhas que são demitidas. Detectada 133 agora. Detectar qualquer tipo de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade dirá que se refere ao 143 notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata a apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias contados da data da ciência e da hipótese da omissão adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Três fases, a de instauração, a de instrução e a de julgamento. A instauração, com a publicação do ato, constituir a comissão a ser composta por 2 servidores estáveis e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão, objeto da apuração. A instrução sumária, que compreende indicação, indiciação, defesa e relatório. E o julgamento final. Parágrafo 1 e 2. A indicação da autoria de que trata o inciso 1 dar-se-á pelo nome de matrícula do servidor e a materialidade da descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situações de acumulação ilegal. A acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas do ingresso, do horário do trabalho e a correspondência do regime jurídico. A comissão lavrará até 3 dias, após, olha aqui um prazinho, 3 dias. Para lavrar o quê? A comissão lavrar a publicação do ato de que constitui o termo de indicação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a situação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para prazo de 5 dias apresentar defesa escrita assegurando-se-lhes vista de processo de partição observado disposto no artigo 163 e 164. Bonitinho, né? Só falta uma página. Parágrafo 3. Apresenta-se a defesa da comissão elaborada, apresentada a defesa. Todo mundo tem direito de ampla defesa, certo? Até os caras do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, passando no concurso, né? Passando no concurso. Apresentada a defesa, a comissão elaborará um relatório conclusivo quando a inocência ou a responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinirá sobre a licitude da acumulação, em exame e indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instaurada para julgamento. No prazo de 5 dias, olha aqui outro prazo, 5 dias, contados o recebimento do processo, a autoridade julgará proferida sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no 3 do 167. 167 eu nunca li ainda. Assim como a opção pelo servidor, até o último dia do prazo, pela defesa de configuração de sua boa-fé. Configurará o que? A sua boa-fé. Uma hipótese em que se converterá automaticamente o pedido de exoneração da hora do outro cargo. Caracterizada a acumulação ilegal e aprovada a má-fé, aplicar-se a uma pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, pode ser que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. 7. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias contados, olha, outro prazo, 30 dias. O prazo para a conclusão do processo administrativo tem que ser de 30 dias. E são contadas as datas de publicação do ato de constituir a comissão e admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias exigirem. O procedimento sumário rege pelas disposições deste artigo, observando-se no que lhe for aplicável subsidiariamente as disposições dos títulos 4 a 5 desta lei. Só para comentar sobre o procedimento sumário. A coisa, por que está falando sobre o procedimento sumário? É uma coisa que me confunde, não tem contexto. Tipo, tá lá o texto, mas se você não estudar, você não vai saber o que é essa coisa. Basicamente, existem 3 estados e níveis de processos. Cada processo são para um tipo de nível de penalidade, tipo nível pequeno, nível médio, nível grande. Nível alto, nível difícil, nível fácil, nível médio, nível de fácil. Sacou? E daí eles colocaram um nome de processo
para cada um deles. Claro, como cada um tem um nível, é a mesma coisa, cada um tem tipo até uma hierarquia de quem vai participar dos trecos, quanto ao prazos, os prazos diminuem, ou a quantidade de dinheiro que pode passar por esse processo também, todas essas coisas. Também tem até no artigo do improbidade administrativa, tem os artigos que falam quais são basicamente o nível hierárquico aqui do processo de propriedade administrativa e aparece em vários cantos. Também teve que estudar isso para o TJ de São Paulo. Bom, basicamente existem três: o sumaríssimo, que é o nível mais baixo, o sumário, que é o que acabou de aparecer aqui, e o ordinário, que é o mais alto de todos, né? Daí, ou seja, casos de procedimentos sumários, que são basicamente as coisinhas administrativas que não são crimes, entende? Quer dizer, pode ter crime contra, crime também, mas as punições são pequenas. Nem dá pra dizer que são pequenas, é tipo o cara fica, sei lá, ele fica dentro com detenção por uns 2 anos, assim, entende? Bom, será cassado a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. A distinção do cargo em comissão exercido por ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita à penalidade de suspensão e demissão. E, constada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em uma destituição de cargos em comissão. A demissão ou destituição do cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 132, implica a indisponibilidade de bens ou ressarcimento ao erário sem prejuízo de ação penal cabível. 137, 138, 139 e 140. E 141. A demissão ou a destituição dos cargos em comissão por infringência do A1, 7, 9 e 11 incompatibilizam esse servidor para nova investidura de cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Queria que os caras falassem o que estava escrito aqui nos registros, porque eu não quero ir procurar. Uma pena, né? A apostila não está fazendo isso. Ela fazia em alguns casos, mas não está fazendo nesses casos aqui. Só sei que são punições, né? São proibições. Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do 132, incisos... O 32 a gente já acabou de ler, né? Incisos 1, 4, 7, 10 e 11. Não poderá ser, ou seja, caras que foram demitidos por algumas razões específicas, né? Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias. Então, falta 30 dias e caso de abandono de cargo. Que também é crime, sabia? Porque isso é. Você está prejudicando. Por que é crime? Você pensa. O cara só não está trabalhando. Por que é crime? Bom, é só porque o cara, ao não trabalhar, ele está causando prejuízo a todo mundo, à sociedade, entende? Tipo, ele não está só prejudicando ele mesmo por não ganhar, porque ele está prejudicando a sociedade, um monte de pessoas, tipo, 400 pessoas, imagina, tipo, durante, ele faltou 30 dias, todo dia ele ia atender umas 30, 15 pessoas, daí 15 vezes 30 dá o quê? Sei lá, 30, 60, 90 vezes 10. Tipo, o cara atrapalhou a vida de umas 900 pessoas, sacou? Mó exagero, louco, né? Mas é uma análise porque essa coisa aqui. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada de 60 dias interpoladamente durante período de 12 meses. Na apuração do abandono de cargo ou inassiduidade habitual também será adotado o procedimento sumário em que se refere o artigo 133, observado especialmente que apuração de abandono de cargo 2 coisas. A indicação de materialidade dar-se-á na hipótese do abandono de cargo pela indicação da precisa do período de ausência internacional do servidor aos serviços de superior a 30 dias. E no caso de inacessibilidade habitual, pela indicação de dias de falta do serviço sem causa justificada por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses, né? Basicamente falou as mesmas coisas dos artigos superiores. O segundo, nessa apuração dos trecos, tipo, porque tudo é necessário uma apuração e uma investigação. Um processo disciplinar, um processo administrativo ou uma sindicância, certo? No caso aqui, os caras só tem que é necessário verificar se o cara faltou
por 30 dias consecutivos ou se ele faltou por 60 dias interpolados, certo? Não precisa de uma coisa grave. Tipo, é só você olhar a listinha lá nos recursos humanos de atendimento do carinho, né? Bom, após a apresentação da defesa, que todo mundo tem direito de defesa, a comissão elaborará um relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos e indicará o respectivo dispositivo legal. Sempre tem que ter um dispositivo legal que fala que o cara tá, que dá razões para isso. E opinará na hipótese do abandono do cargo sobre a intencionalidade da ausência do serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instaurada para julgamento. Você viu que interessante? Eles ainda estão tentando salvar o cara. Estão procurando a intencionalidade do cara. Por que, que o cara faltou tanto? Por que, que o cara faltou tanto? Tinha alguma razão? Alguma razão que a gente pode salvar ele? Né? Pelo menos parece. Pra mim, assim, a leitura me deu a impressão de que carinhas querendo salvar. Artículo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas às pessoas pelo Presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelos procuradores-geral da República quando se tratar de demissão e cassação de quem? E de aposentadoria também de quem? Ou disponibilidade do servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. De quem? De quem? Ah, não falou de quem, né? Também são aplicadas pela autoridade administrativa hierarquicamente imediatamente inferior daquelas mencionadas no inciso anterior, né? Quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. E pelo chefe de repartição, olha aqui, ó, agora foi aqui que estava aquelas hierarquia de punições que eu tinha comentado, certo? Pelo chefe de repartição de outras autoridades na forma de respectivos regimentos ou regulamentos nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Para a autoridade de houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo em comissão. 142. A ação disciplinar prescreverá agora. Sobre a ação disciplinar tem só 3 incisos da prescrição, ou seja, 3 para trequinhos de prazos. O problema é que eu acho que isso aqui está errado. Porque toda hora que eu vejo coisas de prazos de prescrição na lei, nas coisas que eu estou estudando, sempre aparecem só dois prazos. Os 120 dias e os 5 anos. Estou olhando aqui e tá certo. Parece que a 8.1.2 tem um prazo extra que não aparece muito nas outras leis ou nos regimentos internos de penas de gestão disciplinar. Interessante, não é? Bom, é assim. A prescrição de disciplinar federal é assim. Prescreve significa operar uma prescrição que é a perda do poder de agir. Assim significa que o governo, a administração pública não poderá mais punir um funcionário que já passou o prazo em que deveria ter punido. Que prazo é esse? Vejamos. 5 anos, 2 anos e 180 dias. 5 anos, mas para quais? São as, ou seja, isso aqui, só para você entender, é que tem uma hierarquia também de punições, né? Advertência, suspensão, demissão, todas essas coisas, basicamente, e a prescrição ela aumenta para cada aumento de hierarquia dessas punições, certo? Em 5 anos é quando são as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, sabe, só para você não percebeu, porque eu também não percebi mesmo eu tendo levado várias vezes, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade é uma punição só, elas são contadas como um só, tá? A destituição de cargo em comissão, que também é um lá aqui do federal, né? Tudo isso aqui é demissão, basicamente. Então, isso aqui é 5 anos. 2 anos quanto à suspensão e 120 ou 180 dias quanto à advertência, sacou? Cada punição tem um tempo de prescrição diferente, sabe? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Essa coisa de tornar conhecido é bem discutida em várias pessoas, né? Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Acho interessante isso aqui. A abertura de sindicância, que é a investigação básica de ações que vão ter como pena suspensão ou advertência, ou a instauração de um processo disciplinar, que é o treco que vai aparecer a demissão, né? Interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente, sacou? Parágrafo 10 diz: se a gente vai investigar, para de contar o tempo de prescrição, porque imagina assim, os caras vão lá e tem que investigar, eles vão ter que verificar coisas, ver testemunhas e outras coisas, e vamos imaginar que ela demorou tipo uns 3 meses. Daí, por causa que eles demoraram uns 3 meses para encontrar as pessoinhas, tipo a pessoa tava de férias, ou sei lá. Daí
eles acabou se contasse o tempo de prescrição e daí o tempo de prescrição acabou e agora não pode mais punir, entendeu? Por isso que não conta, né? Pô, interessante. Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. E assim termina o conteúdo de punições, penalidades e proibições que são demitidas, né? Os processos administrativos, civis e penais. Tchauzinho! Estudo pro concurso.